Bem, pessoal, hoje vamos dar procedimento à nossa fala. E como nós falamos já sobre a abelha urussu, nós vamos falar um pouco sobre a abelha jataí. Por que a abelha jataí? A abelha jataí, assim como a abelha urussu, são duas abelhas que são bastante procuradas pelas pessoas interessadas em criar. A abelha jataí é diferente da abelha urussu, ela é uma trigona. E outro detalhe interessante é que esta abelha ela não está em risco de extinção, diferente da urussu. E essa abelha faz com que as pessoas tenham bastante interesse, porque você jogando na internet, no YouTube, em vários vídeos, você encontra muita gente falando de jataí, no Brasil todo. É uma abelha que você encontra no Brasil todo, chegando até no México, você chega em, fora do país, você vai encontrar na América Latina todinha essa abelha. Então é uma abelha que tem grande apelo, digamos assim, culturalmente. Então vários povos indígenas também, os astecas, os maias, têm essa informação sobre a abelha jataí e às vezes até utilizando como animal de adoração. É uma abelha que as pessoas procuram muito na internet e às vezes tem uma visão bem diferenciada dela, muitas vezes pelo que é visto pela internet, porque o que acontece é o seguinte: às vezes a gente não valoriza muito o que nós temos e a gente valoriza muito o que é o do outro. Então, às vezes, você olha muito na internet, você vê isso, tô batendo muita tecla da internet, porque é o veículo hoje de comunicação que está mostrando muito a realidade, a rapidez das informações. E que muitas vezes as informações não são boas. Você pode encontrar coisas muito boas, mas você vai encontrar também muita coisa que não presta, coisa que realmente é mentira. Então hoje a gente vai falar um pouco da abelha jataí justamente para desmistificar um pouco sobre o que é falado também na internet. Então veja, a gente vê muito na internet o pessoal falando da abelha jataí, mas fala da abelha jataí como uma abelha diferenciada, como se fosse uma abelha que produzisse muito. E a gente acredita que a abelha jataí, existe na verdade, já é certeza que tem pelo menos umas duas espécies de jataí. Existe uma abelha jataí que é mais generalista, você encontra no Brasil todo, mas você encontra uma específica mais três, porque você tem uma jataí acreana, quer dizer, lá para o lado da região norte, e você tem uma outra abelha também jataí mais no sul do Brasil. Mas a nossa, que é a tetragonista angústula, essa você vai encontrar no Brasil todo. É uma abelha pequena, de pequeno porte, e você vai encontrar caixas pequenas, que você vai... Aqui em Pernambuco mesmo, eu vejo muita gente procurando essa abelha para comercializar, quer dizer que o pessoal tem uma procura muito grande, só que você aqui não tem muito a oferta, então é uma abelha que é muito procurada, mas não tem a demanda. Aliás, tem a demanda, mas não tem a oferta. Então acontece que muitas vezes o valor dessas abelhas tem um alto custo. Então vocês terem uma ideia, quando está numa caixa, uma abelha matriz, quer dizer, uma caixa muito organizada, bonitinha, você pode encontrar aqui às vezes por R$200, R$150. Isso é já organizado, mas quando você encontra uma abelha jataí numa caixa isca, que às vezes a garrafa PET, e aí lembra o vídeo que a gente já falou anteriormente, já em outras falas, que o pessoal utiliza a garrafa PET como isca. Normalmente essa garrafa PET é justamente para pegar a abelha jataí. Então às vezes você encontra as pessoas vendendo abelha jataí já dentro da garrafa PET. Então a pessoa que está criando, não posso nem dizer que é meliponicultor, às vezes a pessoa só está botando a isca, pegou a abelha e botou para vender. Essa abelha, nessa forma de garrafa PET, às vezes o valor você vai encontrar de 50 a 100 reais, basicamente. E aí você pega essa abelha e vai ter que depois abrir essa garrafa PET, pegar esse ninho e botar numa caixa. Se você não tiver experiência, existe o risco de você perder essa abelha. É uma criação muito fácil de criar. Você pode criar em casa, sem problema nenhum, nas áreas urbanas, porque é uma abelha hoje muito urbanizada. Então ela aqui em Recife mesmo, ou na nossa região metropolitana, você vai encontrar facilmente a abelha jataí. Se você tiver uma área de mata preservada próxima, é capaz de você encontrar essa abelha. Então a abelha jataí, a abelha
iraí, a abelha mosquito, são abelhas que vocês vão encontrar facilmente nas áreas urbanas. E muito fácil, como dizer, você encontrar. Às vezes você encontra na parede, você encontra em coco seco. Às vezes você pega o coco seco, você tem um plantio de coco, deixa os cocos no canto, às vezes lá vazio. Quando você vai ver depois lá, tá aquele lá, o canudo, e tá a abelha lá dentro. Então é uma abelha que ela procura muito esses locais. Então beira de coco comum, para você fazer isca, você pode utilizar bambu, você pode utilizar as próprias caixas, você pode utilizar garrafa PET, cano de PVC. Então existem várias formas de você fazer essas iscas para essas abelhas. Que normalmente o pessoal usa um atrativo, né, que se fala muito, eu vou usar atrativo de abelha jataí, porque é um atrativo que vai facilitar a captura desses enxames. Mas é uma abelha, como eu disse a vocês, ela é muito urbana, ela é muito tranquila de certa forma, e ela entra em qualquer caixa, desde que tenha um atrativo. E não importa se é de jataí, se é de uruçu, dentro do espaço, tendo um cheiro para atrair, esse enxame entra facilmente. Essa abelha, para a nossa região, aqui de Recife, já com nossas observações, mais ou menos no mês de outubro começa a ter as enxameações. Então não adianta eu fazer uma caixa isca, botar uma caixa isca e começar a colocar agora em final de agosto, começo de setembro, porque as populações das abelhas, elas ainda tendem a crescer. E aí nós temos que lembrar também o comportamento reprodutivo desses enxames. Se nós ainda estamos no mês de agosto e ainda está chovendo. Então as abelhas, em modo geral, elas estão fracas ainda, com falta de alimento, com menor quantidade de alimento disponível para essas abelhas. Então você tem que ter, mais ou menos, acredito que no mês de setembro elas começam a ter maior gás, mesmo porque no nosso calendário, apesar que em Recife não entra muito, nós temos praticamente período chuvoso e período de calor, né, seco, a primavera oficialmente começa, se eu não me engano, dia 21, né, 21 de setembro. Então, antes disso, já começa a aparecer as primeiras florações, que começa a diminuir as chuvas e começa a ter as florações. Então as abelhas estão começando a crescer. Então os enxames, para ficarem aptos mesmo à reprodução, começar a soltar enxames, provavelmente na metade de outubro que começa a ter essas enxameações. E aí tem a melhor época de você botar essas iscas para pegar esses enxames, que por lei é permitido. Então se você procurar a legislação sobre abelhas nativas, você vai ver que você pode colocar essas caixas iscas sem problema nenhum, que você pode pegar esses enxames. O detalhe é que, apesar da legislação permitir você botar essas caixas iscas, né, é importante que você tenha autorização aonde vai colocar. Então muitas vezes as pessoas botam as caixas iscas e espalham, mas não pedem autorização ao proprietário da propriedade, ao local público, às vezes numa praça, algum parque. Então é preciso de autorização para você colocar essas caixas iscas. Depois disso, você pedir autorização, você pode espalhar essas caixas iscas sem problema nenhum. Lembrando que para a nossa região aqui, pela nossa experiência, mais ou menos em outubro, é a melhor época de você começar a colocar as caixas iscas. É uma abelha, como eu disse a vocês, que é fácil de criar, você pode criar em casa, ela não tem ferrão, é uma abelha diferenciada, muito bonita. Um detalhe é que você vai ter que colocar essas abelhas um pouco afastadas uma das outras. Por quê? Se você fosse representar uma abelha como se fosse um personagem guerreiro, seria a abelha jataí. Ela é encrenqueirazinha, digamos assim. Ela gosta de brigar com ela mesma. Então, se vocês terem uma ideia, se eu tenho uma caixa de jataí e o enxame está fraco e está no local que tem jataí, é capaz de esse cheiro da própria jataí atrair um outro enxame, brigar com a mesma espécie, a abelha que está lá, para tomar conta do espaço. Então veja como é a situação. É capaz, inclusive, da abelha jataí chegar próximo a uma caixa de uruçu, brigar com a uruçu, que é muito maior, para poder pegar o espaço da uruçu. Então é uma abelha que, digamos, é encrenqueira mesmo, ela gosta de brigar. Então você tem que ter um espaço, você pode criar jataís, mas com espaços um pouco afastados uma das outras,
porque para evitar essas questões. Para você ter uma ideia, uma abelha jataí é capaz de brigar com uma abelha apis, abelha com ferrão, abelha africanizada. E ela vai só nas asas. Ela vai nas asas para torar as asas das abelhas. Então elas brigam. E tem um detalhe. Essa abelha que vai torar essas asas da jataí é uma abelha diferenciada. Normalmente, quando a gente fala em abelha, nós lembramos das seguintes castas. Nós falamos da abelha rainha, abelha operária e zangão. Na abelha nativa, você ainda tem a princesa, que pode conviver, às vezes, dependendo da espécie, conviver pacificamente com as outras abelhas. Só que na abelha jataí, foi descoberto há um tempo atrás, não muito tempo, acho que uns 10, não chega a 10 anos, que existe a casta soldado. Essa abelha é um pouco maior que a abelha operária, tem o mesmo formato, só que a cabeça maior, um corpo maior, e ela normalmente fica na entrada da colmeia. Então, quando você vai mexer numa colmeia dessa, para tirar um mel, para fazer alguma manutenção, ou outra abelha chega, é a abelha soldado que vai defender o enxame. Então, ela vai se agarrar com o predador e praticamente ela vai fazer um trabalho de kamikaze. Ela vai lá fazer um trabalho de suicida. Ela vai lá, gruda mesmo, morde, ela fica com aquela mordidinha que no nosso caso não vai incomodar, né? Mas ela dá aquela mordidinha que às vezes você vai tirar da camisa, você puxa, a cabeça fica grudada no corpo da gente, a camisa, e o resto do corpo está na mão. Então é uma abelha, digamos assim, suicida, porque a missão dela é defender o enxame. Então, existe isso. Se fala que essa casta ela começou a se desenvolver há cerca de 56 milhões de anos, que foi justamente por causa das abelhas predadoras, que elas, no caso, uma predadora muito famosa que a gente conhece aqui é a abelha arapuá. Ela não produz mel, ela rouba geralmente mel dos outros, e ela produz pouco mel, mas ela tem a prioridade de pegar mel dos outros, a alimentação dos outros. Então, a abelha limão são abelhas que vão muito atrás dessas invadir as casas dos outros para poder pegar, saquear. Então essas abelhas, houve um desenvolvimento dessa casta para poder defender o enxame. Isso se fala em torno de 56 milhões de anos para cá, né? O mercado de abelha jataí, como eu disse a vocês, de enxame existe. É uma abelha muito procurada, principalmente para meliponário urbano. Outra coisa também é o mel de jataí. Então é outra coisa que você fala e encontra na internet. Às vezes você encontra muito pessoal falando de eu estou vendendo meio litro de mel de jataí. Só que quanto vai produzir? Uma jataí se fala às vezes em São Paulo, se fala que tirou meio litro de mel, às vezes na literatura fala. Eu mesmo particularmente tenho uma jataí, mas nunca tirei mel dela. Se fosse tirar, ia tirar cerca de 200 ml, 300 ml, ou até às vezes menos. Então, não chega a produzir uma grande quantidade. É uma abelha muito bonita, uma estrutura organizada, de trabalhar para a educação ambiental com essa abelha é muito bom, né? Mas não chega a produzir uma grande quantidade em relação à abelha urussu. Outro ponto é que se fala que entre os méis, né, de abelhas nativas, é o mel mais higiênico, o mel mais limpo é o mel de jataí. E que você encontra, às vezes, na internet, fatos de pessoas que utilizam, inclusive, esse mel de jataí como colírio. Então, às vezes, o pessoal usa, e aí vem a questão cultural, que aí precisa estudar bastante, porque você pegar um mel, que você vai pegar diretamente numa colmeia, você não sabe como é a quantidade de fungos que existe numa colmeia, você não tem conhecimento nenhum, você pegar e utilizar como colírio para combater essa carnosidade, às vezes você encontra até com catarata, a cura da catarata, é preciso ter muito cuidado nessas informações. O lugar de melhorar pode piorar. Então não é recomendável você utilizar o mel de jataí no olho. Então precisa de muito estudo, e mesmo que seja aprovado, quer dizer, se chegar com confirmação que é viável, esse mel provavelmente vai ter que ser pasteurizado, vai ter que fazer um tratamento para que haja a redução desses possíveis fungos, algum outro problema que venha a ter, para você realmente ser possível a utilização. Então, não use, que pode, no lugar de melhorar, pode piorar. O ideal é que, se você tiver algum problema oftalmológico, você procurar um oculista para poder fazer
um tratamento. Então você tem mel, você tem a própria cera que você pode utilizar para utilizar como atrativo, você tem o enxame, principalmente são os principais produtos, digamos assim, que você, claro que o principal produto é a polinização, mas se você quiser comercializar, são esses 3 pontos, a cera, o enxame e o mel que você pode comercializar. Então, pessoal, essas informações que eu estou passando para vocês são importantes para vocês terem essas informações para poder organizar. Se vocês querem criar jataí, existe mercado para a criação de jataí. A procura é grande. O que falta é justamente ter esse produto para poder comercializar. Então, se alguém quiser interessado em criar abelha jataí, comece a comprar, veja quem tem e não venda logo. Você segure, forme seu plantel e depois, então, no futuro você começar a comercializar. É um enxame, é uma abelha que não produz, diferente da abelha urussu, que você pega o disco e bota para fazer um novo enxame. Essa espécie de abelha você tem que pegar, tem que observar se tem realeira. Então é preciso, se tiver realeira você pode fazer a divisão. Além disso, nessa colmeia você pode encontrar também uma célula de aprisionamento. E aí vamos comparar com a questão da rapunzel. A rapunzel que você vai encontrar a princesa na torre, né? Então a abelha jataí pode acontecer isso. Às vezes você abre a colmeia, você não encontra a realeira, mas encontra uma célula de aprisionamento. Porque a abelha jataí pode fazer que dentro dessa célula de aprisionamento já tem uma princesa já produzida já. Então se você tiver, é você pegar essa abelha, já esses discos com a célula de aprisionamento e você coloca numa colmeia. E assim você consegue fazer a divisão desse enxame. Então se fala que inclusive que essa espécie você pode fazer mais de uma divisão por ano. Então tem bastante abelha, apesar de ser pequena, produz bastante abelha. Então é uma abelha que, como eu vou repetindo de novo, é uma abelha que tem potencial, tem uma procura muito grande e que infelizmente hoje não temos em quantidade para produzir. Bem, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber nossas notificações.